Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje eu vou responder uma pergunta de um internauta que ele quer mais informações a respeito da palavra guiena. E ele pergunta assim, Pastor Martinez, fale para mim, guiena é transitório ou eterno? Guiena é um lugar aonde vai as almas ou o homem ressuscitado? Então ele quer saber algumas informações. E ele quer saber também se esse guiena, a pessoa dentro dele, jogada dentro dele, queimaria por quanto tempo? São essas questões que o internauta levantou num WhatsApp trocado comigo. Então, nesta oportunidade, eu vou tentar responder. Também eu vou falar neste vídeo a diferença entre pensamentos, no Adventismo e no Jeovismo, Testemunhas de Jeová. Então, o que pensam as testemunhas e o que pensam o Adventismo. E também vou mostrar para você que a diferença entre Guiena e Hades e Sheol, tá bom? Tudo isso para você, mas depois da nossa vinheta. Então, fica ligado. Eu já volto. Olá pessoal, que bom que você está comigo em mais um vídeo. Estamos aqui trabalhando para trazer até você as melhores informações. Você que quer os nossos cursos, está aí o link, nós temos alguns cursos prontos. Você pode clicar lá, se inscrever e fazê-lo. Também você que quer ter mais informações, quer acompanhar o nosso trabalho adequadamente. Quando lança os vídeos aqui, você recebe a informação do vídeo novo. Quando a gente publica um texto, um artigo novo no site. Então, esse aplicativo que você vai baixar gratuitamente, se inscrever lá, porque tem que fazer lá o seu cadastro, é gratuito. Você vai ter todas essas informações liberadas para você, tá bom? Vale muito a pena. Então, antes de tudo, eu fiz um corte de um vídeo para explicar e ajudar a responder a pergunta do internauta do canal da Aline em Israel. Tá aí o canal dela, recomendo para você, embora ela fez uma live com o Rodrigo Silva, me deixou muito triste, mas é um canal que vale a pena. A Aline é uma brasileira judia que foi para Israel, se tornou guia turístico, abriu um canal no YouTube, bombou esse canal. Ela está com quase 1 milhão de inscritos. E eu peço aqui para os nossos telespectadores do canal, para os nossos ouvintes, para os nossos internautas aqui do CSCP, se inscrever e assistir os vídeos dela. São excelentes. São vídeos maravilhosos falando sobre arqueologia, história, geografia, tudo de Israel, claro, tudo envolvendo a nação de Israel. Então vale muito a pena você se inscrever. Eu vou soltar aqui um pequeno corte do vídeo dela falando do Tofete ou do Guiena, do Vale do Guiena. Vamos lá? Geena também é o local onde por séculos se queimava o lixo de Jerusalém. Então o vale é associado com o fogo eterno pelo lixo que constantemente queimava aqui e também pelos sacrifícios queimados aqui. E também Jesus fala sobre esse vale e ele usa ele como sinônimo do inferno e do fogo eterno. Por exemplo, no Sermão da Montanha, como está escrito em Marcos 9,43. E se tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos ires para o Geena, para o fogo que nunca se apaga. E agora vemos na tela a lista de todas as passagens que Jesus fala de Geena. E é interessante que na Bíblia em português, seguidamente, ele aparece traduzido como inferno. Na verdade, essa tradução para inferno, da palavra Guiena, não é muito apropriada. O correto é lago de fogo, tá? Já já você vai entender por quê. Olha aí o que diz o Nisto Cremos, da Organização Adventista do Sétimo Dia. O termo grego Giena
que no Novo Testamento igualmente traduz como inferno, denota um lugar de punição dos impenitentes pelo fogo. Portanto, na Bíblia, inferno nem sempre quer dizer a mesma coisa. E a incapacidade em distinguir isso tem conduzido a muita confusão. Então, observe, o Adventismo não nega o inferno. Quem vai negar são as testemunhas de Jeová. Ou seja, o Guiena é aceito pelos adventistas. O que é o Guiena? E aqui é importante explicar. É o lago de fogo. Aonde o Hades será jogado dentro. Eu vou mostrar isso para você. Hades e Sheol, para nós protestantes, é o lugar aonde fica a alma do indivíduo, esperando o julgamento. Esse julgamento vai ser lá do trono branco, aonde o indivíduo ressuscita e vai para o Guiena. Já já eu vou te mostrar tudo isso. Mas olha, eu vou te ler agora uma postagem do professor Leandro Quadros falando sobre o Guiena. É importante notar que o adventista ele não nega o Guiena, ele acredita nisso. Ele acredita que o indivíduo vai sofrer de 1 a 1000 anos, mais ou menos. Ele acredita que o milênio seria esse, abre aspas, purgatório para o adventista, né? Porque eles olham para o Guiena como um purgatório. O problema é que na doutrina católica do purgatório, a pessoa termina de sofrer e vai para o céu. Na doutrina adventista do Guiena, o indivíduo sofre, terminou de pagar o pecado dele, ele é aniquilado. É pior do que a doutrina do purgatório. Porque se eu fosse para o inferno para sofrer o correspondente ao meu pecado, tecnicamente seria uma tese interessante. Só que a hora que eu terminasse de sofrer, eu deveria ser restituído ao céu, porque quem termina de pagar a sua pena tem que ser restituído à sociedade e à liberdade que tinha antes. O que não é o caso. Ninguém vai para o inferno porque roubou uma galinha. Ninguém vai para o inferno porque foi um genocida. A pessoa vai para o inferno porque nasceu perdida e não aceitou Jesus como Salvador. É isso que a Bíblia diz. Não é a quantidade de pecados que te leva para o inferno. É, na verdade, o fato de você não ser nascido de novo. Do seu nome não estar escrito no livro da vida. Aí você vai ter o destino do inferno, do Guiena. Tá certo? Então olha o que o professor Leandro Quadros diz. Com isso, quero dizer que o castigo será proporcional à rejeição e às obras que evidenciam isso. Então, para o professor Leandro Quadros, está aí todo o texto dele, depois vocês podem lê-lo, né, compará-lo com a doutrina adventista. Mas o que ele está dizendo é que ele crê no Guiena. O indivíduo está aniquilado, vai ressuscitar, vai ficar sofrendo um proporcional pelo seu pecado e no final será aniquilado de novo. Não faz muito sentido isso. Como diz o Henning Gruden, a ideia de que o Guiena é transitório, então teria que no final desse sofrimento a pessoa ser restituída ao céu. E aí você seria levado à heresia do universalismo. Independente de Jesus, todos acabariam no céu. O que a Bíblia não ensina. O vídeo da Aline foi muito esclarecedor, deixa claríssimo que o Guiena é um lugar onde as pessoas sofrerão eternamente. E agora eu vou explicar para você algumas coisas sobre o Guiena. Mas, de maneira geral, o Hades e o Sheol é um termo, também traduzido por inferno, que se refere ao lugar transitório da alma. Então o indivíduo morre. Se ele morre com Cristo, ele vai para o paraíso. Lucas 23, 43. Que era chamado Seio de Abraão, que também era uma das partes do Hades, ou do Sheol. Que, segundo a Bíblia, foi levado cativo cativeiro. Efésios 4, 8. E está lá embaixo do altar de Deus hoje. Apocalipse 6, 9. Mas o Hades continua tendo uma parte onde estão os indivíduos que são condenados, estão esperando ali o juízo final, então eles ficam em tormento. A base bíblica para isso está em 2 Pedro 2, 4 e 9. Como alguns anjos foram guardados em tormentos, muitos homens também são guardados no tormento, para o dia do juízo. Então vamos para a Bíblia para analisar alguns textos, para poder elucidar tudo isso que eu estou falando. E claro, vai surgir dúvida, porque eu já fiz tanto vídeo, às vezes eu falo de uma coisa hoje nesse vídeo, não deixo a outra porque eu já falei no outro vídeo.
Então é só você me perguntar que eu respondo, tá? Olha aí, Mateus 10, 28, Jesus falando do Guiena. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Aqui ele está dizendo literalmente que a alma é imortal. Não temam o outro ser humano que pode matar o teu corpo, mas não pode matar a tua alma. Por quê? Porque a tua alma é imortal. Antes temei aquele que pode fazer perecer ou sofrer, ou no grego apólime, e a ideia aí desse apólime é sofrer, no inferno, ou guiena, a alma como o corpo. E por que eu traduzo por sofrer a palavra apólime aqui? Porque essa é a ideia da teologia protestante e essa é a ideia até da teologia adventista. Nós discordamos com relação ao período de tempo. O adventismo que crê que pode chegar até 1000 anos e nós acreditamos que é eterno. O adventista crê que é um período e não intensidade, e nós acreditamos que é eterno, mas varia da intensidade. Então, o pecado do indivíduo, na nossa cosmovisão, pode definir a intensidade do seu castigo, e não o tempo desse castigo. É o que está, até o Leandro Quadro citou aqui, Lucas 12, 47, 48, Mateus 11, 20, 24. Ali nós entendemos que está se referindo à intensidade, e não ao tempo, porque o tempo é eterno. Tá? Olha aí por que é eterno. Mateus 25, 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Veja que Jesus usa o contraste. Vida eterna com tormento eterno. Então, se a vida é eterna, o tormento também é eterno. Se o tormento é passageiro, a vida também seria passageira. O que não é o caso do que Jesus está falando aqui. Olha lá. Apocalipse 14, 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Apocalipse 14, 11. Sobe para todo o sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoraram a besta e a sua imagem, e aquele que receberam o sinal do seu nome. Então aqui está falando do sofrimento eterno, não guiena, que passarão as pessoas que não sejam salvas, ou que aceitaram a marca da besta, aqui no contexto de Apocalipse. Olha Apocalipse 20, 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é o Guiena, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então veja que a besta e o falso profeta, junto com Satanás, foram lançados no Guiena. E aqui, depois de 1000 anos, estavam lá sofrendo ainda. Eu até tem hora que eu fico pensando, né? Como é que o adventista crê que existe um Guiena proporcional? Vamos imaginar que alguém queime lá uma semana que seja. Como é que pode um corpo mortal, porque os adventistas dizem que a imortalidade só o corpo do ressurreto vai ter. E o cara que é lançado no Guiena não será eterno, porque o corpo dele não será imortal. Mas que corpo é esse que esse indivíduo ressuscita e sofre uma semana, ou um ano, ou 100 anos, ou 1000 anos no Guiena? Que corpo é esse que queima e não morre? Vocês estão entendendo o paradoxo? Porque a Testemunha de Jeová ainda tem um pouquinho mais de critério. Eles não acreditam que o Guiena é literal. Então não existe nada, nem com o corpo ressurreto, nem com a alma, não existe inferno para a Testemunha de Jeová. Para eles, inferno é um lugar de descanso e paz e sossego. Eles vão descobrir que não é, mas, infelizmente, há coerência no que eles acreditam. Agora, os adventistas não têm coerência. Olha Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, abomináveis, homicidas e aos fornicadores, feiticeiros, idólatras e mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, Guiena, que é a segunda morte. Por que é a segunda morte? Porque a primeira morte é a separação com Deus. É aquela morte que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, onde o homem se tornou caído. Essa é a primeira morte. Todos nascem nessa primeira morte. E quem morre sem aceitar Jesus e se recuperar dessa primeira morte, vai sofrer o dano da segunda morte, que é o sofrimento no Guiena eterno. Está entendendo? Então, todos nós nascemos mortos. Paulo fala em Efésios 2 que estávamos mortos em delitos e pecados.
até que Jesus nos encontrou, a gente aceitou-o como nosso Salvador e hoje então a nossa vida está em Cristo. Nós não vamos, nosso nome está escrito no livro da vida, não vamos passar pela segunda morte. Agora, olha que interessante, olha como é que eu digo que o Guiena, o Hades ou Sheol, eles são transitórios. Olha lá, Apocalipse, capítulo 20, de 11 a 15. Acompanhe comigo aí na sua tela. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte, o inferno, o Hades, deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades, ou o inferno, foram lançados no lago de fogo, Guiena, que é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, o que nós vemos aqui? Que o Hades ou Sheol é transitório, é onde está a alma do indivíduo, consciente. Esse lugar é transitório, porque essas almas, esse Hades vai dar essas almas, por isso que o Hades vai ser jogado no Guiena. Senão não teria, se o indivíduo fosse aniquilado a nada, o Hades não teria sentido, não teria como jogar o Hades no Guiena. Porque o nada, você vai jogar o nada no Guiena, não tem nada para ser jogado se é nada. É até um absurdo falar isso, mas é o que o Adventismo crê. Mas nós cremos que a alma está no Guiena, a alma dos perdidos. Então essa alma será restituída ao corpo ressuscitado. Ele vai ouvir a condenação do trono branco pelas suas obras, porque pelas obras ninguém pode ser salvo. E aí ele vai ser jogado no Guiena ou no lago de fogo eterno. E o seu tormento ali vai sofrer por toda a eternidade, mudando a densidade. Um pode sofrer um pouco mais, um pouco menos, mas o sofrimento será eterno. Então, gente, não há dúvidas com relação ao que a Bíblia ensina sobre Guiena, sobre Hades, sobre Sheol. É muito claro na palavra de Deus. Agora, eu não posso impor o meu pensamento ou a minha lógica naturalista humana para achar, que coisa horrível, esse negócio de Guiena eterno, de lago de fogo eterno. É a Bíblia. Eu aceito a Bíblia ou eu sou um inventor de filosofias humanas, que é o que faz o Adventismo, o Jeovismo e etc. Tá bom? Então eu espero aí que eu possa ter respondido ao nosso amigo internauta. E qualquer outra dúvida, você pode solicitar o meu livro, Céu e Inferno, para onde vão os que morrem. Lá está muito mais bem detalhadamente esse assunto. Ou você pode me chamar, deixar escrito no comentário do vídeo, e nós estaremos sempre aqui observando a palavra de Deus, fazendo a pesquisa e dando a resposta para você. Muito obrigado pela sua audiência e, se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo.